Mais investigações, mais operações, mais controles e desvios. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que as investigações da Operação Overclean sobre desvio de emendas parlamentares devem continuar com a relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. A Polícia Federal pediu a transferência do caso para o ministro Flávio Dino, alegando que Dino já é relator de outros processos sobre irregularidades da liberação das emendas. Em sua decisão, o presidente do STF afirmou que não há razão jurídica para a transferência da relatoria do caso. Como regra geral, os relatores no STF são definidos por sorteio. Uma ação só é direcionada ao ministro específico quando ele já atua em outros casos que têm ligação direta com o novo processo. Rodolfo Maris, é que são tantas emendas desviadas que essas aqui são outras emendas, são aquelas que estão sob investigação do ministro Flávio Dino. E é preocupante porque é dinheiro do contribuinte gasto de uma maneira que ele precisa ser ouvido. Exatamente. Você concorda com a emenda parlamentar? Você concorda com a maneira como elas estão sendo gastas e direcionadas? Você concorda em que sejam aumentados os impostos para bancar esse tipo de gasto? Tinha que contar com a participação popular. Afinal de contas, quem paga o imposto não decide o orçamento. Cabeça, sua pergunta é simplesmente uma retórica, não tem resposta, né? A resposta é óbvio que eu não acho interessante o jeito como essas emendas vêm sendo gastas pelos parlamentares. E estando ali no guarda-chuva do Flávio Dino, para mim seria mais assertivo. Mas eu vi a entrevista do Barroso, quando ele diz que abre um precedente, talvez, para outros ministros do STF ficar, no futuro, analisando outros tipos de emendas. O que já faz todo sentido para mim aqui, né? Mas vale lembrar, Capês, que o Flávio Dino faz um ótimo trabalho ali na pasta onde ele está e colocando também debaixo da sua segurança a transparência, pedindo a transparência. A última agora ele deu 15 dias para que eles se manifestassem de forma assertiva sobre as emendas PIX, que até agora também eu não vejo muito sentido, e eu sou aqui um defensor das emendas, porque eu conheço alguns parlamentares que fazem esse dinheiro chegar em cidades precárias e que necessariamente precisam dessas emendas. Agora, a questão da transparência faz todo sentido. E o Barroso, mais uma vez, acerta na minha concepção. Meu querido Coronel Sérgio Marques, tudo bem que a emenda parlamentar é necessária, mas estão sendo desviadas, estão prostituindo o Instituto. Qual a sua opinião? A partir do momento que ela perde a razão de existir, né? Porque o motivo principal da emenda é atender o fim social. A partir do momento que o fim social acaba sendo o bolso do próprio parlamentar, isso se chama corrupção. Não é à toa que a Polícia Federal tem feito as operações a respeito, tem se dedicado, tem encontrado ilegalidades e o judiciário vai julgar e com certeza vai chegar nos responsáveis. Mais uma vez, o mais importante, siga o dinheiro. A partir do momento que você segue o dinheiro, você vai chegar nos cabeças de qualquer situação, não só de emendas, como de tráfico, enfim, de qualquer ilícito penal. Follow the money. E olha, o ministro Flávio Dino liberou hoje o pagamento de emendas parlamentares a 9 entidades, todas ligadas às áreas de saúde, pesquisa e educação. Na segunda, Dino havia suspendido os repasses a 2 entidades. Vamos rapidamente, só para fechar esse tema. Queria o Rafael Macris, depois o nosso Leandro Ferreira. Bom, Capês, o princípio básico constitucional sobre a questão da administração pública é a transparência. O Rafael Macris, eu sou informado que o seu microfone está com uma pequena falha. Nós vamos ouvindo o Leandro Ferreira. Vamos fazer uma pequena inversão aqui. Leandro Ferreira, emenda parlamentar, costuma-se dizer que quem está morrendo afogado se agarra até num palito de fósforo. Está dando para você gastar dinheiro com emenda parlamentar quando tem tantas prioridades? Sem dúvida, as emendas parlamentares são uma das rubricas mais substanciais que precisam ser reduzidas proporcionalmente no orçamento público, né? E isso vale para
o âmbito federal, mas também para os executivos, para os parlamentos estaduais e alguns municipais. Então, eu entendo que nós deveríamos cortar, né, emendas parlamentares para poder contribuir aí para a redução dos déficits que a gente tem observado ou, se possível, para o aumento de superávites. Eu acho que emendas parlamentares têm um papel, mas que o que se faz hoje, que é a herança do orçamento secreto, é muito além daquilo que estava previsto, daquilo que é razoável, inclusive, né, que, como disse aqui, o Rafael estava começando a falar dos princípios, né, constitucionais, né, e um deles, inclusive, é a razoabilidade, né? Então, eu acho que a gente precisa voltar a ter um mínimo de razoabilidade para a discussão desse tipo de instrumento, né, porque passamos longe e ele hoje consome um absurdo proporcionalmente do orçamento público que precisa ser redimensionado. Muito bem.